Fala, galera! Ao vivo do Facebook, Facebookianos, Instagram, tudo joinha. Meu nome é Adriana Braga, eu que dou esse curso louco para a primeira fase do exame de ordem e vim aqui explicar a vocês como é que o curso funciona. Por isso essa sistemática toda. A dificuldade vai ser o seguinte, vocês vão me ver, eu não vou poder responder a vocês, porque eu estou ligado num monte de maquinário aqui e não vou ter como responder. Aqui atrás vocês estão vendo um quadro já com as iniciais da explicação, né? Para vocês entenderem como é que funciona essa sistemática de passar essa prova com 8 matérias, porque foi assim que eu aprovei, né? Eu aprendi dessa forma, aprendi a estudar dessa forma, e foi onde eu consegui desenvolver a aprovação no exame de ordem. Então, a galera que está no Instagram e a galera que está no Facebook, podem até, no Instagram vai ficar gravado depois, né? Então, eu não vou poder responder as perguntas da galera do Instagram. Mas, vocês entrem em contato comigo pelo e-mail, se tiver alguma dúvida, direitoeponto.adrianabraga@gmail.com. Aí vocês escrevem lá assim, quero passar no exame 24. Que eu já vou saber, e aí até bota assim, sou do Instagram, entendeu? Que aí eu vou saber que veio do Instagram as perguntas e posso responder, entendeu? As perguntas para vocês, porque não vai ter como eu trabalhar com as 3 situações aqui, porque senão eu vou acabar deixando falhar a explicação. E o mais importante aqui é vocês entenderem como é que funciona passar nessa prova estudando apenas 8 matérias. E aí, o que acontece? Meu curso, esse curso louco, que foi aonde eu aprendi a passar, essa ideia de você estudar 8 matérias já vem há um tempo, né? Só que muita gente não acredita que a metodologia funciona. Muita gente acha que é coisa para boi dormir, é igual a história do chute técnico. Todo mundo diz que não funciona, que isso é coisa de gente que não estuda, só que funciona, porque é assim que eu passei. Só que tem que ter frieza igual assassino, entendeu? E facada de louco são coisas que são caminhos juntas, né? A prova, você está vendo a situação que está, né? Ela está numa situação assim, vamos dizer que é um exame de ordem de uma loucura só, uma arrecadação de dinheiro, né? Que é uma inscrição de R$260, vai aqui meu protesto, porque R$260 é bem dizer 10% de um aluguel de um bairro mediano, né? E aí o que acontece? Muitas das vezes você fica juntando aquele dinheiro, estuda que nem um maluco, paga curso caríssimo, né? 800, 500, 600, investe em livros, investe em tempo, abandona às vezes família, filho, marido, namorado, papagaio, para poder estudar para a prova, acha que está preparado, chega lá e pá! A prova toda modificada, menos 2 matérias, menos 2 questões, né, dentro da prova de ética, tudo bagunçado, interdisciplinariedade, o que é? É o direito penal dentro de trabalho, ou dentro de administrativo, ou dentro de constitucional, ou dentro de tributário. Quer dizer, é uma loucura sem fim. Né? E você fica assim, diante do que aconteceu no exame 23, você fica assim, tão perdido, sem saber o que você vai fazer, para onde que você vai. E a ideia de você estudar para o exame de ordem com 8 matérias surgiu depois de 10 aprovações minhas. Eu já não aguentava mais estudar. E olha que não tinha essa montoeira de problemas que tem hoje, né? A quantidade de problemas tinha, mas era menor. E aí, vendo o professor Rodrigo Padilha na internet, um dia, lá no YouTube, vocês podem procurar, que é um vídeo antigo, mas ele está visualizando ainda, você consegue visualizar, e ele explicando que ele botou todas as 17 matérias, listou todas elas e foi fazendo as combinações, entendeu? Na época, ele até ensinou a estudar com 7 matérias, né? Eu coloquei mais uma por conta e risco, justamente porque você fica naquela insegurança, né? E para você utilizar o chute técnico como técnica de pontuação, de somatório. A gente ainda continua insistindo no chute técnico, ele funciona. Claro que agora
com essa roupagem nova da Fundação Getúlio Vargas, fica mais cansativo fazer a prova, porque antes, na minha época, eu fui direto em processo do trabalho, direito do trabalho, penal, eu fiz esse bloco B aqui. Eu fui direto fiz primeiro extra, depois eu fui para o trabalho, processo administrativo, constitucional, tributário, CDC e ECA, e tirei os 41 pontos necessários para eu aprovar. Acabou, entendeu? Essa aqui foi o que eu fiz, né? Claro, eu na hora da prova, como eu gosto muito de penal, eu também acabei fazendo algumas questões de penal e gabaritei, assim, consegui uma pontuação. Fiz o chute técnico, foi o que eu alcancei os 41 pontos para poder aprovar, tá? Mas o curso que eu montei, né, a metodologia, ela partiu dessa situação que aconteceu comigo mesmo, e estudando sempre aquilo que é mais cobrado, tá? As 5 ou 6 temas que são mais cobrados no exame de ordem, né? No caso de ética, a gente vê as prerrogativas, né? E por aí vai, dentro dos detalhes que se tem em vários blocos de estudo, programas de estudo que tem por aí, você consegue organizar o que é mais cobrado. Inclusive, no meu curso tem uma tabelinha, entendeu? Uma tabelinha que ela te direciona tudo para aquilo que é mais cobrado. Eu estou louquinha, eu estou com 3 ou 4 câmeras aqui, eu não sei nem mais como eu olho. Estou me sentindo da pena, me ajuda aí, entendeu? E aí, o que acontece? Dentro dessa brincadeira toda, dentro de muito choro, muita derrota, muita lágrima mesmo, muito sofrimento mesmo para passar nessa prova, eu via colegas passando de primeira, de segunda, de terceira, e eu ficando, né? E eu ajudava essa galera toda a passar. O doído era isso, ajudar a pessoa a passar, montar um plano de estudo todo para a pessoa, tinha um verdadeiro trabalho de coaching mesmo, incentivava, empurrava, ensinava a fazer questões, bolava aquela coisa que no final da conta eu tomava, né? Ficava para trás. E todo mundo me questionava como você consegue aprovar pessoas e não consegue você mesmo passar, né? Aí eu fui entender que não era só um sistema de você estudar 8 matérias, era aqui, ó. O negócio era aqui. Eu tinha que me desligar daqui para conseguir passar aqui, na OAB. Então eu tinha que bolar um jeito de não ter as provocações da família, né? Que ficava em cima de mim o tempo todo, 24 horas, aquela coisa, por que você não passou? A vizinha passou de primeira, a outra passou de segunda, e você está aí reprovando, e nada acontece, e todo mundo torcendo, né? O grupo de estudos que eu tinha, torcia para que eu passasse, porque via que eu estava na batalha, eu ajudava pessoas e eu mesmo ficava para trás, né? E às vezes não recebia nem um obrigado, né? Que é muito pior. E aí eu fui bolando, eu peguei a técnica que o professor Rodrigo Padilha ensinou com 7 matérias, que está lá no YouTube. Se vocês quiserem, como eu já falei, procura lá, que está lá, né? O que acontece? Eu resolvi bolar isso aqui que vocês estão vendo, só que na época eu entrei nessa situação aqui. Ética, trabalho, processo administrativo, Constituição Federal, tributário, CDC e ECA. Penal entrou de lambuja, porque eu sempre gostei de penal. Então eu não estudei penal, mas eu fazia sempre as questões de penal. Quando as questões estavam favoráveis a mim, eu resolvi as questões de penal tranquilamente, tá? Aí o que aconteceu? Passei a estudar só aquilo que é mais cobrado. O 5, 6, que é mais cobrado em ética, o que é mais cobrado em trabalho e processo, que é a parte contratual e recurso, penal e processo também são a parte de intercrímenes e a parte recursal também é muito importante dentro do processo penal, civil, família, sucessões. Eu fui pegando questões aos poucos disso e fui fazendo um somatório. Na faculdade civil, eu não estudava civil. Eu partia da lógica do que acontecia dentro da sociedade. Então, juridicamente, raciocinando juridicamente, eu acabava acertando a questão. Quando chegava na parte sucessória, eu fazia aqueles bonequinhos. Não sei se vocês lembram da faculdade, ou estudaram assim, quem já se formou. O que acontecia? Eu botava a família. Tinha o avô, a avó, o tio, a tia, o irmão, o filho. Eu montava toda
aqueles quadradinhos, ia puxando o filho, que aqui tinha mais 2 filhos, e para cá tinha um irmão, que tinha mais 2 filhos para cá, e aí esse aqui morreu, e aí eu ia arriscando, entendeu? Eu ia montando toda a situação, justamente para poder chegar no resultado que eu queria e pá, conseguir acertar a questão. Pois é. E isso, no exame de ordem, eu aproveitei essas dicas, mas o que eu estudei realmente, torno a falar, foi esse grupo de matérias aqui, incluindo penal, né, que aí forma até 9 matérias, mas porque penal, eu sempre fui apaixonada por penal, aprendi a gostar de tributário por causa do professor Pedro Barreto, isso aí não é novidade nenhuma, porque ele fez, né, teve um boom, uma época aí de tributário, né, todo mundo fazia segunda fase de tributário, eu também cheguei a fazer segunda fase de tributário e tal, e trabalho e processo, eu não gostava, tanto que eu detestava direito do trabalho e processo. E, incrivelmente, eu estou hoje dando aula de direito do trabalho e processo na segunda fase, né? Irônico, mas sabe o que acontece? Depende do professor. Realmente, o treinador ele é importante para te ensinar certas coisas, isso não resta dúvida. Agora, então foi onde eu aprendi trabalho e processo com a Ju Monteiro, né? Depois com a Ariana Manfredini, Tonassi, então eu consegui assimilar o processo. Eu falei, caramba, essa matéria é ótima para você fazer no exame de ordem. Por isso que eu incluí ela na minha jogada de 8 matérias aqui. Tá? Só que esquece que eu coloquei direito penal, porque você tem que realmente gostar da matéria. Penal, civil, você tem que ter aquela simpatia pela matéria para conseguir estudar. Não adianta forçar a barra, tentar entender tributário se você não gosta de tributário. Então você tem que realmente buscar grupos de matérias. Esse aqui é o básico do curso, bloco A, B, C e D, que você escolhe e tem que ir com ele até o final. Por isso que antes de você baixar qualquer matéria, qualquer e-book no meu curso, eu recomendo que você abra a página, lá que o e-book que tem esse diagrama lá, e aí você vai olhar muito bem as matérias, porque elas somadas, elas rendem de 42 a 43 pontos. Você vai falar assim, caraca, mas é muito pouco ponto. Não é. Porque se você for usar a técnica até o final, incluindo o chute técnico, vai entrar a sistemática que dentro dessas 8 matérias aqui, você vai precisar tirar 35 pontos. E a gente que já está no meio, já vem batalhando com reprovação, você já tem um raciocínio jurídico formado. O que vier durante a prova, você tem capacidade jurídica de resolver. Entendeu? Você tem uma capacidade jurídica de resolver isso, você não pode deixar de lado. E muitas das vezes o candidato, o aluno, ele deixa isso de lado porque está nervoso, porque está chateado. E aí chega no dia seguinte, quando dá de cara com a prova, caramba, eu sabia isso. Eu sabia resolver. E que nem eu falei na live passada, a OAB está brincando com essa situação da seguinte maneira. Ela bota o caso concreto, de repente até um caso real, e aí faz você raciocinar juridicamente em cima daquele caso. Que nem aconteceu numa questão de penal, que eles botaram lá no caso da delegacia, que o cara foi preso, se cabia o advogado estar presente ali naquela situação prisional naquele momento. E cabia, era até a assertiva dele dado. Voluntariamente, né? É uma coisa informal, cabia ou não. Então, o preso lá, o cara que estava preso lá, é que ele ia decidir se ele ia se contratar um advogado ou não. Quer dizer, a questão foi clara. O que assustou foi que foi uma questão de penal que eles botaram uma questão de ética enfiada no meio. Então, isso realmente assustou. Que nem eu acho que aconteceu também com... Não sei se foi trabalho que botaram isso, foi direito do trabalho, que botaram uma questão de previdenciário, que na verdade estava previsto entrar previdenciário direito eleitoral para o ano que vem, e a OAB se antecipou, entendeu? Porque a partir do ano que vem, o MEC já, o curso vai passar a ser EAD, né? O curso jurídico, ele vai passar a ser EAD, quer dizer, vai complicar um pouco mais, mas vai encher bastante o bolso das faculdades e dos cursinhos. Né? Aí o que acontece? Dentro dessa sistemática toda do curso, você vai encaixar essas matérias, essas 8 matérias, extra trabalho e processo. Se você reparar, o que vai acontecer? Tanto no bloco A, bloco B, bloco C, bloco D,
vai sempre ter ética, trabalho e processo. Ética, trabalho e processo. E vai ter CDC e ECA. Por quê? O CDC e ECA, ele vai te dar 4 pontos aqui nessa brincadeira. Esses mesmos 4 pontos, se você não gosta de tributário, você ganha aqui, ao invés de você estudar tributário, você vai colocar o CDC e o ECA aqui como uma pontuação favorável para você colocar esses 4 pontos e você ganhar esses 4 pontos, porque mesmo com as mudanças, CDC e ECA vem vindo fácil, entendeu? Já tributário já complicou um pouquinho mais. Hoje, se eu fosse estudar para o OAB hoje, eu escolheria esse bloco A aqui, que seria ética, trabalho, processo penal, processo civil, CDC e ECA. Tranquilamente eu ia para lá. Eu já não ia botar Constituição, eu não ia botar tributário no meio dessa jogada. Administrativo sempre vem 1 ou 2 questõezinhas razoáveis de se fazer. Eu dei uma olhada na prova, peguei a prova branca, dei uma olhada, teve algumas questões lá realmente pesadíssimas, muito bombásticas, entendeu? Mas teve algumas questões ali que, se você com simples raciocínio lógico, vocês conseguiriam resolver. Então, eu sei que bateu nervoso. Falar agora, numa situação, eu aqui, é uma coisa, quem fez a prova foram vocês. Vocês devem ter ficado num pico de nervoso tremendo, porque eu chorei uma vez numa prova, porque modificaram a capa da prova. Quando me entregaram a prova, era uma prova azul. A capa da prova estava configurada de forma diferente. Quando eu vi o desenho, tudo diferente, eu também ia chorar. Eu comecei a chorar e eu tremia, sem parar. Que eu pensei que o fiscal chegou para mim e falou: você está passando mal? E eu nervosa, achando que ia encontrar uma coisa muito pior dentro da prova, apenas com a capa. Entendeu? Eu acho que tem alguém falando alguma coisa no Instagram ali. Ó. Aí o que acontece? E foi isso que aconteceu. Então, como eu já estive sentada aí onde vocês sentaram domingo passado, realmente é uma situação desfavorável? Fica uma prova mais cansativa? Fica. Mas vocês têm que entender, desligou. Vocês têm que entender que é uma situação que vocês vão viver momentânea. Não tem escapatória. Se você quer ser advogado, você vai ter que passar por isso. Não tem. Eu demorei muito a entender isso. Realmente, eu demorei bastante a entender essa situação. Tá? Agora, a partir do momento que eu entendi, que eu desliguei, foi aonde que eu fui aprovada. Você está entendendo? Depois de 10 reprovações com 39 pontos. E quando tinha anulação, a pontuação não me servia. Quando eu tirava 38, foi uma vez só que teve uma anulação, eu cheguei aos 39 de novo, mas não chegava nos 40. E todo mundo me questionava. Então, o que acontece? Novamente falando, até esse grupo aqui seria um grupo favorável. O problema aqui, talvez, para quem não gosta, é a Constituição Federal. Que, no caso aqui, você teria que ler muito a lei seca da Constituição Federal. Mas o resto daria para encarar. A meu gosto, minha escolha, se eu fosse fazer o meu curso hoje, eu escolheria esse bloco aqui para estudar, na situação que está hoje. Tá? Mas como a gente tem que ter uma visão geral da situação, se você for ver a quantidade de matérias que tem aqui, quase que é um abraço grosso mesmo da prova, né? Tirando ética, trabalho e processo, você vê que tem mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 matérias que você está, na verdade, incluindo dentro desses 4 blocos. Tá? Claro que elas foram separadas propositalmente nessa ordem. Né? Você vê que constitucional está junto com administrativo e tributário, porque o correto é você estudar os 3 juntos, entendeu? Quando você encara essa sistemática aqui, você vai botar trabalho, processo penal e processo, justamente para ter um campo mais forte, embora a parte processual de trabalho e de penal dessa prova também veio bastante puxada, entendeu? Não foi fácil, eu reconheço que não foi fácil, teve muita pegadinha no meio. Agora, achei civil razoável, entendeu? CDC e ECA estava fácil. A Constituição Federal confundiu um pouco. Eu vi que teve uma questão lá de controle de constitucionalidade que foi bem pesadinha a questão.
foi confusa, quer dizer, deu para você ficar confuso com a situação, né? Então, essa maneira de estudar, uma maneira organizada de você estudar, eu gostei muito para entender que dava certo, entendeu? E tento passar isso para vocês e fazer vocês entender que não precisa estudar as 17 matérias. Não há necessidade de você estudar 17 matérias, basta você escolher 8. Dentro desses blocos que eu coloquei aqui para vocês, escolher um bloco desses e ir com ele até o final. Ética sempre desde o começo. A partir do momento que você comprou o curso, já pegar ética, a primeira matéria que você tem que pegar para estudar é ética. E ética você tem que repetir várias vezes, mesmo ela vindo com 8 questões agora. Porque, pensa bem, se ela for retirada 2 questões, que a gente não sabe se na próxima prova, no exame 24, eles vão voltar com essas 10 questões. Eles podem surpreender também. Também tem essa, entendeu? Voltar que a bomba foi tão grande que é melhor voltar. Mas, segundo o blog Exame de Ordem, ele também ele assim, acredita que não vai ter volta. Eles tiraram realmente as 2 questões e vai ficar ética agora com 8 questões. Então, a gente tem que tentar gabaritar ética. Gabaritar mesmo, fechar as 8 questões de ética para você já entrar com 8 pontos nessa brincadeira. Entendeu? Teve um aluno meu que perguntou se podia trocar CDC e ECA, se ele poderia botar filosofia no direito e botar direitos humanos, ou botar direito ambiental, né? E aí eu falei, olha, vai ficar por sua conta e risco, né? Se você acha que tem força para encarar essas 2 matérias, que eu acho complicado. Eu não acho uma matéria assim muito fácil para você tentar resolver, porque tem que ter uma lógica, principalmente filosofia do direito, né? Tem que ter uma visão filosófica jurídica muito grande. Então, eu não sei se eu trocaria, se eu faria essa troca. Eu acho que é um pouco arriscado. Mas ele conseguiu passar, entendeu? Ele conseguiu aprovação no exame 22. Ele conseguiu aprovação, ele trocou essas 2 matérias. Eu não aconselho. Inclusive, nem faz parte do material filosofia do direito, e nem direitos humanos, e nem direito ambiental no curso. Os 4 pontos menores é encarado dentro de CDC e ECA, tá? E os pontos mais fortes ficam, na verdade, para as matérias mais de peso, mais forte. Aí você pergunta, mas 42 pontos, né, 43 nesses 2 casos aqui, né, somados 43 pontos, sim, porque é o que eu não falei, você conseguindo fazer a prova tirando 35 pontos aqui, que é uma margem de segurança, né, todos eles, 35 pontos, e aplicar o chute técnico, que ninguém dá valor para ele, né, os mesmos 35 pontos geral aqui, e ninguém dá valor, todo mundo torna a repetir, critica, mas se fosse assim, né, o delegado, acho que é Alisson, o delegado Tiago, o próprio Rodrigo Padilha, o professor Pedro Barreto ficou o curso dele todinho no tempo do fórum, agora no portal F3, sempre falando que o chute técnico funciona. Só que você tem que conseguir 35 pontos dentro dessa pontuação que está aqui de 42. Claro, se você fizer 42 pontos aqui dentro, ótimo, você já aprovou e você só vai ganhar a pontuação extra, né? Vai chegar aos 48, 50 pontos molinho, entendeu? Porque a partir de agora você vai fazer a prova da questão 1 até 80, porque não vai ter muito mais como você achar direito do trabalho, que nem foi na minha época. Eu peguei direito do trabalho, eu ia lá direto. No caso aqui, né, penal, administrativo, eu sabia onde estavam todas as questões. E eu mesma determinava que eu ia fazer primeiro nas primeiras 2h30 de prova. Entendeu? Hoje já não dá para fazer mais isso. Você vai ter que ir direto, no diretão mesmo, pode Guaraná para dentro, Red Bull, e vamos que vamos. E frieza, que nem o Nidal fala, é facada de louco mesmo. Tem que ter a frieza de um assassino para conseguir fazer uma prova dessa. Entendeu? E isso, muitas das vezes, é difícil, porque você está vindo com a pressão da família, você está vindo com a sua própria cobrança interna, você sabe que você estudou, você, às vezes, pagou um curso caríssimo aí no mercado, SESI, CERISC, o Diabo 4 que está surgindo aí no mercado, entendeu? Até o Renato Saraiva botou um combo aí de quase R$1.000, depois que aconteceu essa situação
da prova do exame 23, que eu particularmente, vai ser a minha opinião, tá, Adriana, tá? Particularmente, eu acho que politicamente vai anular duas questões. Então, tenham esperança. Quem tirou 38, quem tirou 39, eu acho que particularmente duas questões vão ser anuladas, só que eles não vão fazer que nem prova passada, que eles de ofício fizeram anulação, depois veio o recurso, né? Eles vão fazer aquela coisa tradicional. Vem o recurso, vai julgar o recurso e depois vai botar as duas questões anuladas lá. Eu acho que vai ser a questão de penal que ficou sem resposta, que é aquela da difamação, injúria e calúnia, que não teve resposta, né? Inclusive o professor Giovanni de Moraes discutiu a questão, ele disse que, se não me falha a memória, partia de duas difamações e não tinha essa resposta ali, né? E da questão de civil, que teve um erro material, né? Então, provavelmente, eles não vão prejudicar, porque se eles apontassem o erro material na questão de civil, que erro material é quando você marca, monta o gabarito, por exemplo, na letra B, que foi o caso da questão de civil, e, na verdade, você aponta a questão D de dado, entendeu? E aí eles vão fazer a troca do gabarito. Então, quem às vezes aprovou com 40 pontos, reprova, né? E quem reprova, aprova. Eu também aconteceu isso comigo também com uma questão de administrativo acho que 12º, 10º exame, não me lembro agora. E aí, o que acontece? Então, não se preocupe, porque erro material não tem mais como entrar, porque isso, que nem aconteceu comigo, eu já estava na segunda fase de direito tributário, 10 dias depois eles colocaram o erro material lá. Então, eu tinha tirado 40 pontos e eu fui reprovado, né? E você explicar isso para a família, como é que vai fazer? Não vai, né? Quer dizer, é um choro descontrolado e, enfim, e seguir o jogo, né? E aí os cursinhos ficaram desesperados com a sacanagem que a OAB fez, mas não tinha jeito, deram bolsa, fizeram de tudo para poder segurar os alunos dentro dos cursinhos, para poder, né, não causar tanto prejuízo assim, que o índice de reprovação foi horroroso. Mas, enfim, mas ficou dentro do limite deles, né? Dentro daquela quadro político que eles têm que ter entre 80% e 83% de reprovado e o restante de aprovado. E o que aconteceu nesse exame 23 foi que houve 90% de reprovados, igual aconteceu no exame 22. Então, por isso que eu acho que politicamente eles vão ter que anular duas questões. Porque também, se isso não acontecer, vai ser um chute, um tiro no pé, né? A OAB, ela já está com o nome dela sujo, a Fundação Getúlio Vargas também está, então a gente tem que tentar equilibrar essa situação da melhor maneira possível. E eu acho que a melhor maneira possível para tentar abafar, tentar fazer até a segunda fase, que é a prova do dia 17 de setembro, eu estou já até achando que vai vir uma contestação, porque a contestação na área trabalhista, né? Que vai vir uma contestação por se tratar de uma peça mais fácil, porque já tem toda a relação de pedidos lá, você só vai contestar cada relação de pedidos, né? E as questões vão vir também de porte mediano, tipo veio o que aconteceu agora no exame 22, para ter um índice de aprovação na segunda fase um pouco mais equilibrado, para tentar dar um cala-boca. E provavelmente eles podem jogar o exame 24 de haver uma prova mais light, né, para poder compensar a situação que aconteceu no exame 23, porque realmente chamou a atenção da galera. Porque para dono de cursinho vir na frente das câmeras, fazer aquele discurso todo, é porque realmente o negócio ficou feio, né? Então, voltando ao curso aqui, é isso que eu queria falar para vocês. Vocês conseguem estudar dentro de 8 matérias somente, entendeu? Vocês conseguem, como se diz, montar um quadro bacana, um planejamento de estudo focado, que é o que o curso oferece. Você tem aquele planejamento direcionado, tanto de leituras quanto de questões. São 5.100 questões, retiradas do livro do Wander Garcia, o unificado também do Wander Garcia, que inclusive eu ainda nem coloquei no curso ainda, porque eu ainda estou montando ele, ainda estou redirecionando ele todo, mas as questões já estão todas lá, entendeu? Tem como vocês já começarem a fazer as questões, os planos de leitura já estão todos lá organizados. Quer dizer, não tem como você deixar de estudar. Vai ter aula também, tá? Vai ter aula de penal, de civil, todo mundo ficou cobrando. Ah, mas não tem aula, só tem material, então eu vou colocar aulas agora.
vai entrar a parte de aula que ainda não está com medo. Então, se você comprar o curso hoje, você vai ver que a parte de aulas ainda está vazia. Porque eu estava esperando o quadro chegar, ser instalado, houve atraso, houve problemas, como tudo aqui nesse país, né? Nada funciona direito. Então, atrasou demais. Só que a gente vai repor esse atraso. Amanhã mesmo eu vou passar o dia inteiro aqui na Mosaic, no coworking que eu trabalho. A gente vai ficar quase o dia inteiro gravando aula para postar lá na primeira fase e já postar para a segunda fase também, que é as aulas que eu quero colocar mais lá, de peças, de questões que a gente vai discutir, que só tem 22 blocos lá prontos, que vocês já vão já entrar estudando esses 22 blocos, né? E aí eu vou colocar mais coisas lá para a gente ter uma discussão melhor dentro da segunda fase em direito do trabalho. Mas a primeira fase, ela é montada dessa forma. São 4 blocos que você vai escolher um bloco, tá? Eu vou trabalhar com o bloco B, um exemplo, e aí eu vou estudar tudo de ética, trabalho, processo administrativo, Constituição Federal, tributário, CDC e ECA. CDC e ECA fica para o final. A gente estuda exatamente nessa ordem que está aqui, tá? Não pode trocar de ordem. Entenderam? Por quê? Praticamente tributário, constitucional e administrativo você estuda junto. Porque eu aconselho que você leia a lei seca, pegar a Constituição mesmo e ler. Inclusive tem até um plano de estudo da leitura da lei seca, tipo, do primeiro artigo ao artigo 5º, do 5º artigo ao 10º, do 10º ao 20º, por aí vai, para você ler. Como tem a CLT também. Você tem a leitura da CLT tanto na primeira fase quanto na segunda fase. Por quê? Se você for para a segunda fase em direito do trabalho, é bom que você já se familiarize com a CLT. Então, você tem que focar na sua segunda fase aqui. Isso aqui, propositalmente, não está à toa, é proposital, já direcionando você para a sua segunda fase em direito do trabalho. Quer dizer, você já está estudando direito do trabalho. Vamos dizer que a minha segunda fase fosse penal. Eu já ia direcionar vocês para estudar penal já desde o começo. Penal é processo para você já se preparar para a segunda fase em direito penal. Administrativo, civil e assim por diante. Entendeu? Como a minha segunda fase é trabalho, então eu já estou direcionando vocês para o estudo de direito do trabalho, processo do trabalho, fortemente. Tanto que tem 2 unificados dentro do curso. Tem um unificado da Saraiva e vai entrar um unificado do Wander Garcia, para vocês terem um plano de leitura bastante forte em cima disso aqui. Por quê? Esse curso está preparado somente para o exame 24, tá? Já para o exame 25, a parte trabalhista vai ser toda apagada, toda reformulada por conta da reforma, que vai entrar no exame 25. E assim vai acontecer com a segunda fase também. A última oportunidade de segunda fase, estudando as matérias que a gente já está acostumado a lidar com elas, férias, os intervalos, eu ia falar intercrimes, enfim, vários temas que tem a suspensão, interrupção, contratos, toda a parte trabalhista que a gente já está acostumado a trabalhar com ela. Ainda está valendo, né? O exame, agora, para essa segunda fase e para a segunda fase do exame 24. Agora, para a segunda fase do exame 25 e para a própria primeira fase do exame 25, a parte trabalhista é toda zerada. Tanto que eu vou começar a gravar para o exame 25, segunda fase, em janeiro do ano que vem, né? Porque para o exame 24, isso aqui ainda está valendo, eu só vou atualizar, reformular, porque teve súmulas canceladas, então a gente vai fazer toda uma reformulação ainda para aproveitar o que tem de pronto lá. É mais ou menos o que os cursinhos fazem, não adianta ser hipócrita, porque é isso que eles fazem, né? O SESI que muda a camisa só, mas se vocês verem que as matérias, a situação se repete do mesmo jeito, só para dar uma sensação de curso atualizado. Na verdade, o curso não está atualizado. Eles trocam e regravam aquilo com camisa diferente, justamente para poder... É uma jogada comercial, né? E a ideia aqui não é fazer jogada comercial com ninguém. Embora o curso ele é pago, né? O curso de primeira fase está R$ 156, você tem como pagar no cartão do boleto, né? É um preço popular para a quantidade de material que tem lá dentro, né? 2 unificados. Se você for pegar o unificado do Wander Garcia e o unificado da Saraiva que tem lá, vai dar quase R$ 400 de livro, os 2 livros, né? Fora
as questões, as apostilas, tudo que tem lá dentro. Você está entendendo? Então, a jogada aqui é fazer você aprovar e gastar o menos de dinheiro que você puder gastar. Não é porque às vezes já me questionaram, mas seu curso é muito barato. Então, eu falei, então tá, então vai lá pagar uns R$800, uns R$900, que vai te ensinar exatamente o que eu vou te ensinar por R$156. Entendeu? A pessoa simplesmente calou a boca e acabou até comprando o curso e foi até aprovado. Mas eu não vou dizer o nome da pessoa aqui não, mas quem estiver ouvindo, se ela estiver ouvindo, ela vai saber que é com ela. Entendeu? Então, a ideia de explicar para vocês, que vocês tenham uma noção do curso, é essa. É justamente para vocês entenderem que há a possibilidade de você passar com 8 matérias. Existe essa possibilidade. Você consegue fazer isso. Entendeu? Vai ter que ter uma organização que de repente você não está tendo. O atendimento comigo é direto, tanto por isso que a turma é pequena. Eu não amplio a turma para muitos alunos, justamente para eu conseguir ter acesso a vocês. E vocês terem acesso a mim, pelo WhatsApp, pelo Facebook, o grupo de primeira fase que a gente tem na Vitória Certa. Eu posto sempre material, posto sempre alguma coisa. Por exemplo, o vídeo de venda do curso, se você rolar ele todinho, você vai ter 2 e-books de ética já para você baixar gratuitamente, justamente para você ter uma ideia de como vai ser o material dentro do curso que você vai comprar comigo, entendeu? E a parte de coaching, que me perguntaram no Instagram, a parte de coaching é justamente esse atendimento, planejamento, todo o acompanhamento até a data da sua prova. Eu vou estar ali direto contigo, entendeu? Para você ter esse acompanhamento, esse fechamento comigo direto até a data da sua prova. Então, você não é cuidado somente na parte de questões, de leitura e retirada de dúvidas. Você é cuidado aqui também, entendeu? A sua cabeça também é trabalhada. Toma bronca, entendeu? De vez em quando eu tenho que puxar a orelha de um e de outro, porque começa a chorar, começa a dizer que vai desistir, começa a dizer que está cansado, entendeu? É uma prova que cansa? É uma prova que estressa? É. E eu sozinha não consigo aprovar vocês. Eu não estou jogando vocês assim num estudo solto, igual acontece na segunda fase. Eu não jogo vocês num estudo solto. Por mais que eu tenha uma aula lá na segunda fase especial para ajudar vocês a montarem a CLT, eu acabo tendo que quase que montar a CLT pelo WhatsApp, pela uma videoconferência, alguma coisa, justamente porque às vezes o aluno não entende, não está com a cabeça aberta para entender. Entendeu? Igual o curso. Quando você entra na plataforma Monetize, que é a plataforma que eu utilizo, dos 2 cursos, tanto da segunda fase quanto da primeira fase, você tem um procedimento para conseguir chegar até o curso. E muitas das vezes o aluno não consegue chegar, porque está nervoso, está ansioso, está agitado. Os mais, assim, que nem a gente diz lá no Rio, os mais malandrinhos, já vê o botão lá, clica no botão verde que tem lá embaixo do vídeo que eu estou agradecendo o curso, consegue abrir as pastas, consegue abrir tudo, se virar. Mas tem uns que não conseguem, entendeu? Não entendem. Aí tem que entrar em contato comigo. Não pode deixar o próximo passar 1 mês, 2 meses, sumir e de repente aparecer como uma alma penada e dizer, olha, não consegui fazer seu curso, entendeu? E aí começa a falar um monte de coisas que não tem nada a ver. Você está entendendo? Então, a plataforma ela funciona muito facilmente. E quando você não consegue entrar em contato comigo, a própria plataforma consegue entrar em contato comigo e aí a gente, o mais rápido possível, a gente consegue resolver o problema do aluno, ou de acesso, ou não está conseguindo ver uma videoaula, ou não está conseguindo acessar um e-book. A gente tenta resolver o mais rápido possível. Não tem aquela história de que dos cursinhos falam em 72 horas o seu problema vai ser resolvido. Aqui não tem. A gente tenta priorizar esse tipo de situação, porque a gente sabe que o tempo de vocês é curto, tem que ser controlado. Vocês participam de metas diárias de estudo, de leitura, de questões, né? Vocês têm que fazer muitas questões, treinar muito. Inclusive, eu botei 600 questões lá de direito do trabalho, processo, justamente de outra banca da Fundação Carlos Chagas, propositalmente, para vocês entenderem que o mesmo tema é cobrado em outras bancas, e a OAB ela pode trabalhar dessa mesma forma. A Fundação Carlos Chagas e a Fundação Getúlio Vargas são priminhas, de primeiro grau.
tá? Elas trabalham juntas, a diferença é muito pouca de uma para outra. Então, vocês vão aprender a ver esses detalhes, porque a gente está agora em tempo de guerra. A gente não está mais só estudando para a OAB Fundação Getúlio Vargas. A gente entrou numa guerra, entendeu? Porque eles tentam derrubar a gente e a gente vai tentar derrubá-los também. Então, nós temos que trabalhar junto, em conjunto. Não adianta eu mostrar isso aqui tudo, a maneira de vocês estudarem, como vocês têm que fazer, porque eu penei para aprender e estou passando isso para vocês, e aí vocês não colaborarem. Porque se vocês modificarem uma vírgula do planejamento, dá tudo errado. Estou falando a verdade. Acaba dando tudo errado, vocês se perdem. Por isso que eu falo, escolher um bloco, vai nele até o final. Por isso que antes de baixar qualquer material, você tem que saber, não, claro que ética, trabalho e processo vai ser comum para todo mundo. Assim como a CDC e ECA, vocês não têm escapatória. Todos vão ter que estudar, né? Agora, quando se trata das outras matérias, escolher isso muito bem, porque você vai saber que você vai encarar isso até o final. Não tem como você chegar daqui a um mês de modificar tudo. Ah, não gosto de estudar nacional. Estou de saco cheio, não quero mais civil nem processo, não estou entendendo nada. Então, você tem que ter aquela simpatia por esse grupo de matérias, amar realmente essas matérias, para você pensar, é meu futuro que está aqui. Dentro de cada bloco desse aqui, é meu futuro que está ali. Entendeu? Porque o trem funciona. Ele não descarrilha. Se você não se comprometer na situação, você não consegue realmente aprovar. Você negligencia, vai ter que deixar fim de semana. Não estou aqui mentindo para vocês, não. Vocês vão ter que deixar fim de semana, balada, vai ter que deixar um pouco de lado a namorada, vai ter que negociar isso com a mulher, com os filhos. Eu sei que muitas das vezes você já está negociando isso há tempo, né? E a pessoa está ali em cima te enchendo o saco, mas você vai ter que continuar. Muda de lugar de estudo, vai para uma biblioteca pública, um local, mas foca, porque são 120 dias de jornada. E se vocês querem aprovação lá, diante dessa guerra que está, essa situação que está, vocês vão ter que comprar o barulho e chegar lá no final, e chegar domingo à noite e ter a aprovação de vocês. Essa é a proposta que eu faço, tá? É a proposta que eu faço. Focou, escolheu, resolveu abraçar a causa realmente, eu estou aqui para ajudar. Eu não me nego a ajudar, às vezes eu boto material extra, até meu sócio fica falando, não vai botar material extra. Eu vou botar material extra porque eles estão precisando de ter esse material extra. Se dá para botar lá na plataforma, eu boto. Se não dá, eu direciono tudo para o Facebook. Vai ter simulado. Os simulados que tinham foram todos apagados. Eu vou bolar simulados novos com a desordem que está. Vou botar propositalmente ética com 8 questões, propositalmente ética de novo com 10 questões, ética com 12 questões. Vou bagunçar tudo para justamente vocês aprenderem a não se importar com a desconfiguração da Fundação Getúlio Vargas que possivelmente pode vir por aí. Vocês não podem mais tomar susto. Então, a gente vai ter que trabalhar com as bagunças que possivelmente pode acontecer para vocês lidarem. Então, não vai ter mais aquele simulado regrinho, que vem ética, filosofia constitucional, de administrativo, tributário, não vai ter mais essa regrinha. Vai ser tudo bagunçado. O SES já fazia isso muito bem, né? Mas ainda tinha o número de questões corretinho que a Fundação Getúlio Vargas colocava. Então, agora, a gente não vai trabalhar mais assim. Os simulados, eles vão ser jogados lá, justamente com a desordem que está acontecendo. Com 80 questões, mas tudo bagunçado. Vai ter questão de trabalho, que vai ter 7 questões, e a de processo vai ter 5, entendeu? Vai ter 4. Vamos bagunçar tudo para vocês, possivelmente, chegar no exame 24, não tomar susto com absolutamente nada. Entendeu? Então, qualquer dúvida que vocês tenham em relação ao curso, ou qualquer outra coisa que vocês queiram fazer, entre em contato no Facebook, aí, pelo inbox, ou então no próprio Instagram, ou então vocês me mandem e-mail, direito.adrianabraga@gmail.com, que eu respondo tranquilamente. Bota lá, exame de ordem, quero passar no exame 24, aí traço Instagram, quero passar no exame de 24, traço Facebook, para eu saber de onde que está vindo.
Por quê? Isso aqui que eu estou explicando para vocês vai ficar gravado lá no YouTube, tá? Vocês depois podem entrar no meu canal lá, Direito e Ponto, e tem dicas e sacadas lá também, vocês podem entrar lá também. Nós vamos fazer também a Semana da Reforma Trabalhista, só que esperem um pouquinho, que eu tenho que primeiro socorrer o pessoal da primeira fase e da segunda fase, por conta do quadro, que atrasou, enfim, isso tudo que eu já expliquei, e aí sim eu vou anunciar aí a Semana da Reforma Trabalhista, né, que eu comecei até a fazer no Instagram, depois eu tive que parar por conta desses problemas que aconteceram, só que a gente vai retomar, aí vamos discutir ponto a ponto a reforma trabalhista, entendeu? E aí espero, conto com a presença de vocês nas aulas, nas lives, curtam, compartilhem, jogue aí, porque a gente precisa dessa divulgação e fazer as pessoas entenderem que há possibilidade de você passar com 8 matérias. Fechou? Beijos, fiquem com Deus, boa noite e espero as perguntas de vocês. Tchau, tchau!